Eu sempre fui uma pessoa que acreditei em caminhos diferentes, em buscar alternativas, em tentar encontrar alguma coisa que jamais havia sido feita. A Regina comentou aqui da Musiqueria da Arte Rio, eu vou contar brevemente, aqui o tempo não é longo, mas vou contar brevemente, mas o fato é que se eu sempre acreditei em caminhos alternativos e novos formatos, gente, hoje em dia é mandatório reinventar a roda. A começar por a gente se reinventando, né? A começar por a gente se perguntando, o que eu posso fazer de diferente? Que caminho eu posso trilhar? E é por isso que eu provoco com essa expressão, reinventando a roda, porque eu uso, através de algumas histórias, eu vou usar isso aqui, algumas histórias que aconteceram comigo, empresariais, né? Por isso, provocação autobiográfica, eu uso isso para, de alguma maneira, tentar dividir com vocês que, de fato, buscar caminhos alternativos faz uma imensa diferença. Imensa diferença. Aquele modelo de, por exemplo, propaganda, TV, rádio, jornal, esse é o modelo que está ficando para trás. E hoje, o que as empresas querem é caminhos, são, aliás, caminhos diferentes. Elas querem oportunidades de encantar, de divertir, de se relacionar com as pessoas. E é por isso que o momento é muito especial para entretenimento. Porque as empresas desejam investir. Então eu conto um pouquinho disso aqui, um pouco das empresas que estão conosco e o quanto elas realmente têm feito diferença na hora da gente poder investir em cultura, em entretenimento, em arte, em artistas. Tá? Muito bem. Me formei em publicidade, fui trabalhar numa agência, depois entrei numa companhia, numa cervejaria que foi a Brahma, e aí no final dos anos 90, aliás, no final dos anos 80, eu recebi um convite para assumir do país, sem dúvida, como artista internacional, mas do mundo. O fato é que eu vivi contramão e vi o quanto contramão e entretenimento faz diferença. Então, de novo, gente, vai ser mantra aqui nesse breve papo. Sempre procure pensar de um jeito diferente, de um jeito criativo, com alguma alternativa ao que se faz. Muito bem. Só que aí começam a pintar os formatos digitais, e aí eu vou citar o exemplo do que não fazer, tá? E eu estava, enfim, no que era a maior gravadora do país, que era a Sony, começam a pintar os formatos digitais e, ao mesmo tempo, a pirataria começa a invadir o mercado brasileiro entre 95 e 96. Eu chamo esse momento do marco zero da indústria e eu vou dar um número para vocês, que vai ficar muito claro o quanto realmente essa indústria sofreu uma derrocada gigante.
A indústria da música, em 1996, atingiu o auge aqui no Brasil. Eram 5 grandes gravadoras: Sony Music, Universal, BMG, Warner e EMI, mais a Som Livre, gravadora da TV Globo. Essas 6 companhias faturaram no ano de 96, vou arredondar, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Muito bem. Ano passado, a indústria da música faturou, portanto, sei lá, de 96 até 2011, vamos falando de 15 anos, ano passado faturou 200 milhões de dólares. Se você atualizar os tais 1,4 bi para ano passado, você vai encontrar que a indústria da música desmoronou 10 vezes. Então, por que a indústria que era... E aí, quem esteve na indústria sabe o quanto essa indústria era poderosa naquele período. Por que essa indústria desmoronou? Porque não se perguntou o que vendia. A indústria entrou numa que vendia formato físico. A indústria da música entrou numa que vendia suporte sonoro, que vendia CD, DVD, Blu-ray, seja o que for, não importa. Na verdade, a indústria não vende nada disso. Acima de tudo, a indústria vendia e vende, ou pelo menos hoje em dia tenta vender, música, emoção, arte. E por não pensar dessa maneira, a indústria refratou o modelo digital. Eu não sei se vocês aqui lembram, alguns certamente lembrarão, houve o fenômeno Napster, isso acontece de 96 para 97, quando a indústria da música, ao invés de entender que já que a pirataria estava engolindo o mercado, e já que há um formato digital que evita a fábrica, poderia ter evitado pirataria, reduz custo para o consumidor, que aquele formato poderia ser uma virada da indústria da música. Não, a indústria entende ao contrário. E é por isso que eu chamo de marco zero, porque simplesmente não se perguntaram. E é paradoxal, porque hoje em dia nunca se ouviu, quer dizer, nunca se ouve, aliás, tanta música quanto se ouve hoje em dia. No iPad, no iPhone, na internet, na TV a cabo, não importa. Porém, nunca se vendeu tão pouca música como se vende hoje em dia. Então é absolutamente paradoxal o que aconteceu, mas simplesmente porque essa indústria da música não se perguntou o que de fato fazia. E aí sofreu essa derrocada. Muito bem. Eu, na gravadora, na época, eu era vice-presidente da Sony, aí estamos falando de 97, 98, e eu começo a entender que aquela indústria com aquela cabeça, porque eu era aqui uma filial, o Brasil era uma das grandes Sonys do mundo, mas era uma filial. Eu começo a entender que aquela indústria já não fazia mais sentido para mim e começo a buscar desafios na minha cabeça. Executivo na época, mas começo a tentar buscar caminhos alternativos. E aí tem um pouquinho dessa onda que eu comento, de realmente se perguntar se eu estou feliz ali, se aquilo está fazendo sentido. Se realmente ali eu tenho capacidade, eu terei a capacidade de buscar aquilo que realmente eu acredito e, portanto, de buscar a minha verdade. Até que eu decido, em 99, partir para o meu negócio. E, portanto, me tornar um empresário de mídia e entretenimento. Porque isso é uma verdade, porque eu já apostava que havia um caminho importante no Brasil para se investir nessa área, e porque eu tinha uma bagagem, evidentemente, com tantos anos de Sony, 10 anos, uma bagagem importante nessa área. Muito bem. Eu vou trazer isso tudo a valor presente, porque eu monto a minha companhia, que é a L21 Participações, exatamente no final de 99 para 2000, tá? Essencialmente é uma companhia que se divide num braço de mídia, num braço de conteúdo e num braço de, que eu chamo de B2B, Business to Business, ou serviços, vai? Essas 3 áreas atuam de forma independente, mas ao mesmo tempo também essas empresas se falam, né? E mais importante, eu sempre acreditei em sócios. Eu hoje tenho 38 sócios diferentes. Tem uma certa ciência em lidar com tanta gente diferente, mas ao mesmo tempo é muito rico. Não estou dizendo que isso é fórmula, que não tem fórmula, cada um tem que encontrar a verdade e o próprio caminho, mas para mim funciona, né? Mas o fato é que a L21 é sócia de muitas pessoas, ok? Onde é que eu estou hoje? Essencialmente são 12 negócios diferentes, eu não vou passar por eles, né? Desde rádio, são 2 rádios, a Sul América Paradiso, a Mix, até um portal de internet, até uma operação num estádio, até os bailes de carnaval, até o Oi Noites Cariocas, até uma companhia de teatro, que é a Aventura. Eu vou parar aqui brevemente, o tempo está terminando, estou tentando ser veloz, mas o caso da Aventura é muito emblemático. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu fui procurado por uma produtora de pequeno para médio porte, junto com 2 diretores, que são 2 gênios, o Charles Miller e o Cláudio Botelho, que desejavam produzir um grande musical aqui no Rio de Janeiro, que era A Noviça Rebelde. A gente conversa e aí eu decido investir na área. Sempre fui, aliás, um grande apaixonado por musicais. São Paulo já vinha produzindo coisas importantes e o Rio de Janeiro ficando para trás. Então, mais
Mais um motivo, e eu adoro tudo aquilo que nunca foi feito, adoro. E é isso que eu estou aqui, de alguma maneira, tentando passar e, de certa maneira, provocar em vocês. Aí eles me botam na mesa esse desafio, a gente produz a Noviça Rebelde e, em paralelo, acho que aqui alguns devem ter visto esse espetáculo, estreou o Teatro Oi Casagrande. Em paralelo, eles me convidam para produzir Beatles no Céu de Diamantes, coprodução, e um outro espetáculo que foi Sete. Bom, que é um espetáculo mais autoral, música do Ed Mota, enfim. Isso acontece tudo entre 2008 e 2009, quando chega na metade, na verdade, no iniciozinho de 2009, a gente abre a Veja Rio e dá de cara lá com as melhores peças em cartaz. Noviça Rebelde, Sete, 1, 2, 3 e Beatles. Naquele momento, a gente decide montar uma companhia para produzir teatro. E eu garanto a todos vocês, e aí tem a história da economia criativa, teatro pode dar e dá, do ponto de vista de resultado financeiro, um imenso resultado, né? Aquela máxima de que teatro... Aliás, quando eu decidi entrar nesse negócio, tem 5 anos atrás, sócios e empresários, amigos meus, teatro, cara, não, muito complicado. Teatro é uma loucura, os artistas ficam ali, uma dificuldade, tem que pedir dinheiro para a Eletrobras, para a Petrobras, muito difícil. A gente decidiu implementar um modelo absolutamente inovador, um modelo que efetivamente gerasse resultado para as empresas, e aí a gente decide fazer a Aventura. Bom, para encurtar essa história da companhia, da Aventura, trazendo isso a valor presente, a Aventura hoje é a maior produtora de musicais do país. A gente esse ano já fez Violinista no Telhado com o Zé Maier, Mágico de Oscar, acabou de sair de cartaz. Aliás, o Lucinho Mauro maravilhoso, a Maria Clara Gueiros. A gente fez Judy Garland, tudo esse ano, Judy Garland. A gente fez Beatles no Céu de Diamantes Turnê. A gente fez Hair em São Paulo, que estava em São Paulo. E no final do ano a gente vai fazer Rock in Rio musical. Então, 6 espetáculos de grande porte somente num ano. Então, o exemplo da Aventura é emblemático, gente, de o quanto, se você pensa diferente, numa das artes que talvez seja, talvez seja, ou pelo menos uma delas, a mais antiga que há, que é teatro. Mas você pode trazer isso a valor presente, oferecer tecnologia para o segmento, tecnologia inclusive no relacionamento com as empresas, com o público, enfim, e transformar isso realmente num negócio grande. Foi o que a gente fez com a Aventura. Mas falando da gravadora, né? E eu citei aqui o exemplo da indústria da música, essa desmontada que ela sofreu. É literalmente uma pretensão que a gente está fazendo com a musiqueria, tá? E é incrível, gente, as gravadoras, por incrível que possa parecer, ainda estão naquele modelo, contrata o artista, tá aqui a revelação que não me deixa mentir, mas enfim, contrata o artista, grava o CD do artista e bota o CD do artista para vender. Gente, esse modelo já foi. Lá atrás, Daniela Mercury canta a cidade, 2 milhões de cópias, uma loucura. Zezé de Camargo e Luciano é o amor, 1.800.000 cópias. Roberto Carlos, 1,5 milhão de cópias. Esse modelo já está ultrapassado, esse modelo está pequeno, esse modelo já não faz mais sentido. O produto físico, ele é apenas mais um produto num portfólio muito maior. E aí a gente construiu um modelo, que é um modelo completamente diferente, que a gente chama de visão esférica. Como é que a musiqueria funciona? A gente grava conteúdo? Legal, a gente grava conteúdo. A gente distribui o conteúdo fisicamente? A gente distribui fisicamente, legal. Mas isso aqui, gente, não significa 8% do negócio. Eu não estou muito preocupado, aliás, eu estou pouquíssimo preocupado com quanto de CD eu vendo. O que a gente faz é um trabalho muito específico em distribuição digital, que ainda é um negócio pequeno no Brasil, mas se trabalhar bem pode crescer. Mas, acima de tudo, a gente tem operado com a iniciativa privada. Por quê? Porque a gente transformou a musiqueria não numa gravadora, mas numa plataforma de relacionamento de marcas, de empresas, de produtos, de serviços, não importa, mas numa plataforma de relacionamento para que as empresas utilizem música como uma forma de posicionar, de novo, suas marcas, produtos e serviços. Então, a musiqueria é um veículo de mídia, não é gravadora. Só que é um veículo de mídia com um conceito completamente diferente de uma televisão ou de uma rádio. É uma plataforma de relacionamento para as empresas. Então, a gente está literalmente reinventando o modelo da indústria da música. Pretencioso esses caras. Em algum momento, há 70 anos atrás, alguém inventou o conceito de gravadora. Eu gostaria muito que os brasileiros fossem realmente pretenciosos para inventar coisas, para inventar novos modelos. Senão vai ficar 50 mil cópias, 30 mil cópias, 10 mil cópias, 5 mil cópias, daqui a pouco não tem novos artistas no Brasil. Porque sem investimento é muito difícil você buscar novos artistas. Então, a iniciativa privada vindo como uma plataforma de relacionamento, a gente posiciona marcas, produtos e serviços, a gente opera com eventos numa sociedade com o artista. Outra coisa diferente da musiqueria, eu não contrato um artista. Essa onda de eu tenho um contrato com o Djavan, por exemplo, tive o privilégio de trabalhar com ele, tenho um contrato com o Djavan.
tem um contrato com o Martinho, a gente acabou de fechar um negócio com o Martinho, tem um contrato com o Martinho. Não tem contrato com o Martinho. O Martinho é meu sócio. O Martinho está do meu lado para a gente promover a música dele, Martinho. Então também essa cabeça é completamente diferente. Eu não sou dono de ninguém. Aliás, a gente está num mundo que ninguém é dono de ninguém. Não dá para pensar naquele conceito das gravadoras, 3 anos de contrato. Eventos presenciais, a gente está o tempo inteiro fazendo shows, promovendo, atuando junto com os artistas. A gente tem trabalhado muito perto do mercado publicitário, né? Realmente promovendo junto a eles que sim, música é uma espetacular forma de se relacionar com o consumidor, licenciamento, e estamos levando a musiqueria para o mundo. Legal. O último projeto da musiqueria, não sei quem viu, esse projeto é o Samba Book, né? A gente pegou a obra do João Nogueira, convidou 24 grandes nomes da música brasileira, do segmento de samba, que vai de Zeca Pagodinho, a Beth Carvalho, enfim, um time de estrelas, e construiu um modelo multiplataforma com 2 grandes patrocinadores, Petrobras e Itaú, tá? Muito bem. Lançamos isso há aproximadamente 8 meses atrás, e agora, no início do ano que vem, lançamos o Samba Book do Martinho da Vila, e aí tem uma sequência de projetos que não dá mais tempo, não vou falar. A Arte Rio, a Regina brevemente comentou, arte contemporânea, não sei quem teve na Arte Rio. De novo, a gente decidiu entrar nesse negócio, é um mercado gigante pelo mundo, no Brasil São Paulo já faz, e a gente decidiu trazer para o Rio de Janeiro ano passado. A Arte Rio, em 2011, teve 46.500 visitantes, gerou 120 milhões de reais em vendas e algo em torno de 7 milhões e meio em mídia espontânea. E legal, a gente foi uma feira. Aí, de novo, a maluquice, a onda de buscar contramão, a onda de pensar diferente, também numa feira de arte. Perdão, também numa feira de arte. E aí, a gente decide transcender ao conceito de feira de arte. Por isso que isso aqui é meio provocativo mesmo. Porque eu podia simplesmente continuar a ser feira de arte. E legal, é um mega negócio. Mas eu poderia ficar só nisso. E a gente decidiu amplificar a filosofia e transformar a Arte Rio em alguma coisa maior, tá? Em alguma coisa, inclusive, que deixasse legado. E aí a gente começou a olhar para o Rio de Janeiro, né? De repente, uma faixa de pedestre desgastado, Cristo, só que é uma malha de obra no meio da rua, Biscoito Globo. Essas coisas todas podem ser vistas, depende do ângulo, como manifestações artísticas. E aí a gente decide criar um movimento que é o Rio é arte o tempo todo, em toda parte. Então, mais do que uma feira de arte, e aí trouxemos o Bradesco para subsidiar isso tudo, mais do que uma feira de arte, a Arte Rio, esse ano, tá, que acabou de terminar em setembro, se transformou num movimento. E, portanto, em legado que a gente oferece para o país, onde a gente estimula o interesse pela arte, promove o mercado de arte como um ator importante no Rio de Janeiro, onde a gente insere de uma vez por todas o Rio de Janeiro no circuito de cidade criativa, porque, ok, Maracanã, Cristo, Ipanema, Corcovado, Lagoa, é tudo lindo, só que o Rio tem muito mais a oferecer. E aí a gente realmente quis inserir o Rio como um polo importante produtor de arte, desculpa, a gente que é, tá? E, obviamente, disseminar a arte como parte da cidade. Essencialmente, o movimento, ele tem uma série, ele não é só a feira, durante o ano inteiro vai de ciclos de palestra, a rede social, a web radio, a portal, a gente virou veículo de comunicação, a programa de rádio, ou seja, a Arte Rio está espalhada pela cidade durante todo o ano. E todo mês de setembro a gente tem a feira. Aqui tem uma foto dessa edição. E aí, só para dar grandes números desse ano, foram 120 galerias nacionais e internacionais, 7 mil metros quadrados de obras de arte, e aí gastronomia, shows, isso é uma novidade também. Já é, então pasmem, tá, gente? A Arte Rio já é a 5ª maior feira de arte do mundo. A Gagosian Gallery, maior galeria de arte do planeta, vendeu 35 milhões de dólares, vendeu mais do que a Feira de Arte agora de Londres, que foi a Frieze, e vendeu mais do que Hong Kong há, sei lá, 3 meses atrás. Então, gente, no final do dia, é isso. Se perguntem, se provoquem, desconstruam e reconstruam, mas, acima de tudo, se apaixonem, porque a gente precisa de gente apaixonada. Obrigado, gente. Desculpa aí.